Continuação do nosso estudo. Nós temos estado ao longo destas semanas, meses e anos, porque já estamos no nosso segundo ano deste estudo, a falar sobre mentiras que o diabo nos engana e verdades que neutralizam isso. Há sempre verdade na palavra de Deus que neutraliza, seja qual for a nova que o diabo agora inventar, a palavra de Deus sempre pode e combate isso. Agora, no final do nosso estudo, já como tínhamos falado, nós não vamos falar mais de mentiras, portanto foram 40 que nós estudamos ao longo deste tempo. Nós agora vamos nos focar, estamos mesmo a terminar o estudo, nas verdades. E existem 22 que nós vamos ressaltar, que nós vamos sublinhar, que nós vamos enfatizar no nosso coração. 22 elas que não são todas, obviamente, porque a palavra de Deus tem muito mais do que isso, mas são muito básicas e são muito versáteis. Com uma mesma verdade eu combato não sei quantas mentiras, percebem? Daí eu achar que elas são todas muito simples e nem sequer vou dizer nada novo, vocês não tenham já ouvido, mas só vamos destacar de novo isso. E a ideia de vos estar a querer dizer para vocês escreverem é mesmo porque eu, pessoalmente, quando eu escrevo, fixo melhor as coisas também. E porque depois podem lá voltar ao que está escrito à vossa maneira, escrito como vocês entenderem, mas acima de tudo, quando se sentirem apertadas, sentirem que isto não está a soar muito bem, isto deve ser uma mentira do diabo. Vamos encharcar a nossa cabeça com verdades e ele de certeza que nos vai desamparar a loja, como se costuma dizer. Portanto, estas verdades, hoje vamos só aprender ou relembrar 6 delas, exatamente para nós digerirmos isso aos poucos. Podíamos falar agora as 22 no instantinho, ou podíamos falar 11, dividíamos já por meio, mas o meu interesse não é que nós avancemos muito, e por isso eu estar a dizer que hoje o estudo provavelmente vai ser mais pequenino. O meu interesse é que nós meditemos, memorizemos, remoemos estas verdades para que elas fiquem bem solidificadas no nosso coração, porque nós podemos já estar a precisar, nesta fase que estamos a passar na vida hoje, que eu não sei qual é a vida a fase que vocês estão a passar na vossa vida, ou pode ser amanhã. Eu não sei que amanhã o diabo vai me lançar de dardo. E eu, se já estiver bem preparada, a batalha, a luta já vai ser outra. Porque sozinhas nós nos aguentamos. Sozinhas nós não conseguimos. E alguém que ainda tem essa ilusão, desligue daí, porque todas já experimentávamos de algum modo que sozinhas nós não vencemos. Eu não caio, não sei o quê, mas na hora da tentação, na hora do aperto, nós precisamos da ajuda de Deus e ela vem através das verdades. Queria que vocês abrissem as vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Eu vou dar o papel no... Então posso pedir um favor, depois distribuir aqui as folhas uma por uma, quando eu pedir, está bem? Capítulo 6, Efésios, uma passagem conhecida, mas ainda assim nunca é demais lê-la. Efésios 6, capítulo 6, versículos 10 ao 17. Tá? Todas conhecem essa passagem da armadura de Deus? É importante ou não é? Nós temos a armadura de Deus. E como Paulo 2 vezes diz aqui nesta passagem, toda a armadura de Deus, não vai ficar nada de fora. Eu vou-vos ler aqui uma versão um bocadinho diferente. É só o português que é diferente. E às vezes só o facto de nós estarmos a reler, a ouvir as coisas de outra maneira, já faz diferença. Ouçam, por favor, o que eu vou ler. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olhando aqui para a passagem, tinha aqui um mundo de pensamento,
ficar aqui a tarde toda a meditar neles, porque são coisas todas muito profundas. E o que é que vocês agora olhem bem para as vossas Bíblias? Para já, nós temos que nos fortalecer na força de quem? Logo no versículo 10. O Senhor. Não é na força de ninguém, nem me apoiar na força de ninguém, porque não há nenhum ser humano aqui na Terra que me possa ajudar ou que me possa livrar na hora do aperto, na hora da dificuldade. Depois a passagem continua, revestivos é o que diz a nossa versão, mas soa tão melhor dizer vestir. Vistam a armadura de Deus. Eu tenho que vestir. Deus tem para nós, cada uma de nós, preparado uma armadura com o nosso nome. Não há dúvida que é para nós, que até tem lá a fotografia, que é para não há ninguém enganar-se. Às vezes troca-se as roupas. A armadura é minha, tem lá uma armadura que é para vocês. Mas eu tenho que a vestir. Porque não é o Espírito Santo que vai vir sobre mim, sobrenaturalmente, capacita-me com a armadura e depois quando eu estiver no meu dia-a-dia, eu já estou vestida. Eu tenho que a vestir. É um ato consciente que eu tomo, dizer assim, epá, o dia está a começar hoje e normalmente será sábado se nós vestimos a armadura logo de manhã cedinho. Eu não sei o que é que me vai chegar hoje ao dia, não sei o que é que mais vai acontecer hoje no dia, não sei se eu posso precisar ou não, mas eu já vou vestida. Um soldado, quando vai para a guerra, até pode estar só a averiguar o terreno, ver como é que é, à partida não é inimigo nenhum, mas vai pronto, vai que aparece. Epá, espera aí, não vi pronto. Tem que estar pronto, porque o inimigo, muitas vezes nestas guerras do mundo, mas aqui esta guerra que o apóstolo está a falar, faz aquela guerra de guerrilha, ele está escondido, ele não se mostra. Ele não manda uma mensagem no SMS, olha, eu vou aparecer às horas. Ele aparece sorrateiramente, como ninguém pensa, quando ninguém está preparado, e nós temos que lutar. Então, todos os dias temos que vestir esta armadura de Deus. Porque o versículo 11 diz para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele tem um quartel-general com vários graus de hierarquias, como nós vemos depois mais à frente, passam o dia todo a matutar, a planear e a estrategiar, acho que diz assim, disse bem? Se não inventei, também não há problema. Coisas para nos atacar. Astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo. Ciladas não é coisas com uma placa a dizer cuidado para não cair. Astutas ciladas é um buraco tapado com folhas e ninguém vê e cá, percebem? É assim que a mente dele trabalha. E nós às vezes vamos muito de ânimo leve, com um campo de batalha cheio de minas, cheio de armas ali escondidas contra nós e vamos assim muito alegres, chorrateiras. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, por este dia, mas tu és uma guerreira. Tens de estar pronta para o que vieres. Porque depois vais fazer asneira, vais explodir quando não deves, vais falar o que não deves, vais cair em coisas que não devias cair, não vais ver o perigo que estava lá, tu é que não o viste, e não vais por certos sítios com coragem e ousadia, porque, epá, eu para ali tenho medo. Quando nós vamos com a armadura já há outra postura. Existe um versículo que eu gostava mesmo muito de destacar, que é o versículo 13, que diz assim, portanto, tomai toda, mais uma vez toda, não é só uma parte, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, que eu não sei quando é que é, pode ser hoje, pode ser amanhã, e havendo feito tudo, ficar firmes. Às vezes nós temos a ideia que quando as coisas estão muito más, melhor é ficar quietinho que isto já passa. E às vezes nós não temos muitas forças mesmo e temos que ficar quietinhos e abrigarmos nas asas do Senhor e Ele vai nos proteger. Mas há alturas, segundo o que este versículo diz, que eu tenho que fazer coisas para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, há coisas que eu tenho que fazer no dia mau. Eu vou permanecer. E sabem que uma delas é usar esta armadura. Quando o dia é mau, eu tenho que usar a armadura. Havendo feito tudo o que está ao teu alcance para fazeres, tudo o que tens de armas para lutar, tu permaneces. Porque se eu não fizer tudo, eu vou cair. Eu e vocês. E o fazer tudo é pôr o cinto da verdade. Raquel, podes, se faz favor, distribuir as folhas? Que é só uma lembrança para nós vermos as peças todas da armadura. Daí vocês, se quiserem escrever depois as verdades, escrevam-nas na parte de trás da folha. Isto fica tudo 2 em 1. Armadura com verdades. E certamente que vai ser mais fácil relembrar. A primeira peça que aqui fala na passagem da armadura é o cinto. É o cinto daqui, da verdade. Tudo a ver com o que nós falamos. E a primeira peça porque é que segura todas. Quando
os soldados vestiam a armadura, o cinto segurava todas as peças. Inclusive, o cinto era o que segurava a espada. Tinha a bainha da espada aqui. Se ele não tivesse o cinto, olha, uma peça do armamento também não estava guardada, que era a espada. A segunda peça que aqui fala da armadura é cingir os lombos, é a couraça da justiça. E a couraça da justiça fala-nos não da nossa justiça, mas da justiça do Senhor Jesus Cristo. Eu hoje, quando chego na presença de Deus, chego porque eu tenho a justiça dele. Porque Deus vê-me segundo a justiça que ele tem. E então eu posso ver uma vida justa, correta, honesta, íntegra, com esta couraça que é dele, que é com a força que vem dele. É isso que é a segunda parte da armadura. A terceira é os pés, calçado dos pés da preparação do Evangelho. Os pés é muito importante para um soldado. Se ele não estiver bem preparado, ele pode pisar em sítios onde não é bom e pode se magoar. E o soldado que esteja magoado nos pés, e nós às vezes temos uma feridinha, temos um calo, isso prejudica toda a nossa capacidade de mobilizar. São os pés, não interessa, cocheia-se, mas não é bom um soldado cochear. Os pés têm que estar preparados com a preparação do Evangelho da Paz, ou como esta versão diz, com a prontidão do Evangelho da Paz. Temos que falar sempre as boas novas e por onde nós andamos, espalhá-las. É isso que esta parte do vestuário diz. Em quarto, fala-nos do escudo de fé, e este escudo é aquilo que nós hoje vamos frisar muito no nosso estudo. Porque é um escudo que podemos apagar todos, não é alguns, é todos os dardos inflamados do maligno. É isso que diz o versículo 16. Dardos inflamados porque antigamente, quando o apóstolo está a falar e tem a visão do soldado romano, que provavelmente ele via-os constantemente, eles contavam na batalha, muitos dos inimigos, como eles tinham aqueles escudos que protegiam-nos o corpo todo, o que é que eles faziam? Mandavam setas com fogo. Então, muitos dos escudos eram de madeira que era para serem mais leves. O fogo era uma das maneiras não só de perfurar o escudo, como era de queimar. Depois de queimar, ou não só ele tinha que largar aquilo, como também não ficava protegido. Depois os romanos arranjaram lá umas maneiras, molhavam aquilo, punham umas peles, porque o escudo tinha que ser uma coisa leve, não podia ser uma coisa muito pesada, que eles cansados da batalha ainda tivessem que erguer. O diabo usa estes dardos inflamados, ele não poupa esforços para os atacar. Dardos inflamados só podem ser apagados com o escudo da fé. Nós vamos agora falar de verdades, irmãs, que são muito bonitas, mas se vocês não tiverem fé, não servem para nada. Porque a fé diz o quê? Quando eu estou a ser atacada, eu levanto o escudo da fé e digo, não, diabo, isso não é verdade, eu creio que é como meu Deus diz. E esse dardo apagou. Esse dardo caiu na terra, caiu no chão. Ora, se eu sei essas verdades, mas eu não as uso no dia-a-dia, irmãs, nós estamos aqui a fazer só música para os nossos ouvidos. Estamos aqui a entreter-nos. É o nosso desporto, é o nosso hobby. Ai, tenho o hobby, é ir ao clube de mulheres. Porque se aquilo que a gente está a aprender não viver, o diabo até esfrega as mãos com o tempo. Epá, vai lá, minha filha, vai quantas vezes tu queres, tu ouves, mas aquilo não, na prática, quando eu te mando para um dardo, tu não te defendes. Então a fé é mesmo muito importante. E depois, por fim, fala aqui do capacete da salvação. O capacete é para proteger a cabeça, que ainda hoje é tão importante que quem é um motociclista, o ciclista, tantas profissões, soldado, que usam capacetes para proteger, porque a cabeça é muito sensível e isto variando estraga tudo o resto. A cabeça tem que ser aqui com a da salvação, porquê? Porque se eu não for salva, se eu não for uma filha de Deus, se eu não começar logo os meus pensamentos com coisas de Deus, eu já estou perdida nesta batalha, mas tudo começa aqui na cabeça, é muito importante. E por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas estas peças eram de defesa. O capacete, a couraça, o cinto, o escudo. Esta é a única arma ofensiva. Esta é a única arma que põe o diabo a fugir. Esta é a única arma que faz as trevas recuarem. É a espada. E é a palavra de Deus. Por isso aquilo que eu sempre vos estou a dizer e que vou continuar a dizer e a dizer para mim mesma, que temos que estudar a palavra de Deus é muito importante. Porque sem esta arma ofensiva, o diabo atravessa um bocadinho, mas não foge. Esta fala fugir. Daí é ser tão, tão importante. Frisando então aqui o versículo 16.
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Muito bem, tem que ser mesmo. Vamos então começar com a primeira das verdades. Muito fáceis, como eu vos estou a dizer, vocês até nem têm que escrever muito. Só para escrever a verdade, vocês não têm que escrever muito. E a primeira que nós temos que solidificar no nosso coração, vivê-la, e que esta dá para matar muitos dardos. Deus é bom. Já ouvimos isto várias vezes aqui falar, não foi? Especialmente quando estivemos a falar as mentiras que nós acreditamos sobre Deus. Uma delas era isto, que Ele não seria bom. Deus é bom. Este versículo, irmãs, é super fácil de decorar. Deixa eu ver se eu vou dizer bem. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 136, 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, ponto, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele é mesmo bom. E a Bíblia está cheia de revelações que mostram que Ele o é, diretamente ou indiretamente. Até às vezes coisas mais que parecem que nós vamos lá descobrir que afinal Deus era bom quando fez, ou quando permitiu que aquilo acontecesse. Deus é bom e, diga-se de passagem, é muito fácil eu acreditar que Deus é bom quando tudo corre bem. Quando eu tenho saúde, quando eu tenho dinheiro no banco, quando a minha família tudo está bem, quando toda a gente à minha volta gosta de mim, é simpático para mim. Agora, quando eu perco o meu emprego, quando eu começo com dificuldades financeiras, quando alguém meu familiar é diagnosticado com uma doença terminal, que vai morrer em breve, quando começam a haver conflitos na igreja, começa a haver divisões e é uns para um lado, outros para o outro e isso incomoda-me, quando tem problemas familiares, tipo o marido chega à casa e diz: olha, eu já não quero ficar casado contigo porque já não gosto de ti ou não quero saber de ti. Quando acontecem coisas como estas, aí é que as coisas abanam. E aí o diabo vem, lança um dardo bem inflamadinho, que diz assim: Deus não é bom. Como é que Ele é bom e permite que isto aconteça? Irmãs, para combater esta mentira, é levantar o escudo da fé e dizer: Deus é bom. Não importa as circunstâncias, não importa o que é que eu sinto, não importa o que é que me parece ser, não importa o que é que eu penso, eu sei que Deus é bom e tudo o que Ele faz é bom, está certo. Esta é a verdade. Esta é a verdade que nós temos que parar, fixar, memorizar. Diabo, tu não vais pôr na minha cabeça que Deus não é bom, porque Ele me deu isto na minha vida e eu não queria, ou porque Deus não é bom, porque eu queria aquilo e Ele não me dá. Deus é bom. Deus é sempre bom. E só Ele é bom. Quando chegaram ao pé do Senhor Jesus, chamaram-me bom mestre. Ele disse: por que chamas bom mestre? Só há um que é bom, é Deus. Estavam a chamá-lo bem. Mas ele quis frisar mesmo que a bondade integral, só há uma pessoa que tem, é Deus. Nós temos rasgos e errados. Mas Deus é sempre bom. Ele não podia ser de outra maneira. Faz parte dele. Ele é bom. E o diabo pode vir com elas todas lançadas contra nós, mas Ele é sempre bom. Escudo da fé é a trabalhar quando nós formos lançadas com mentiras que nos dizem o oposto disto. Segunda verdade. Deus ama e quer que eu tenha o seu melhor. Esta passagem eu vou querer que vocês e eu abramos, esta de Romanos. Às vezes a gente tem que ler mesmo aqui na Bíblia e para pôr a trabalhar a nossa fé. Abramos então em Romanos 8. Romanos 8 é um capítulo maravilhoso. Romanos 8, 32. Vou pedir uma de vocês, fique de pé, se faz favor, e que leia. Está lá alguém? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Alguma coisa que Deus vai dar à minha vida, sendo que Ele já deu o seu próprio Filho, sacrificou por amor de mim, não vai dar alguma coisa? Faz sentido isto?
sentido nenhum. Não há nada de bom que Deus vele, que Deus oponha-se ou que Deus tranque para não receber. Porque Ele já fez tudo o que Ele podia fazer para mim. Irmãs, o problema número 1 que vocês e eu tínhamos na vida era que íamos para o inferno. Era o problema mais grave e era aquele com consequências eternas. E Deus resolve esse e não vai resolver o meu problema aqui na Terra, o meu problemazinho aqui na Terra. Me falta isto, ou tenho aquilo a mais, ou que não queria aquilo. A verdade é que Deus ama e Ele quer sempre que eu tenha o seu melhor. O seu melhor. Eu, por acaso, há uma lição que a semana passada, provavelmente os adolescentes da minha casa tiveram a falar, que é que Deus é amor. E quando diz que Deus é amor, nós pensamos, Deus é um coraçãozinho. Deus é amor quer dizer que Deus faz sempre o que é melhor para mim. Amar é isso, não é? Quando uma mãe ama um filho, faz sempre o que é melhor, ainda que limitada nas suas capacidades, mas está a fazer o que pensa que é o melhor. Quando alguém ama outra pessoa, vai se sacrificar até muitas vezes em prol dessa pessoa porque é o melhor para aquela pessoa. Quando Deus é amor porque Ele faz parte da natureza de quem Ele é. Deus é todo amor. Deus não ama porque nós somos muito queridinhas, muito fofinhas, e vá lá, pronto, eu vou amá-los. Não, Ele ama-nos porque Ele é amor. E Ele escolheu-nos amar. Mas amar faz parte desta escolha de fazer sempre o melhor. Quem é melhor do que Ele pode decidir o que é melhor para nós? Há alguém aqui na Terra, por mais bem intencionada que essa pessoa seja, que possa decidir e escolher por mim? Melhor do que Deus? Não há. Então esta verdade, irmãs, é de erguer o escudo, levantar bem alto. Deus ama-me e Ele quer que eu tenha o seu melhor. Este amor é muito estranho de se compreender. Como é que um Deus perfeito, um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, um Deus que não precisa de nada nem de ninguém, escolhe nos amar a nós. Eu não vos posso explicar isto, porque isto é estranho até para mim, porque eu não tenho nada que eu lhe possa oferecer, nada. E Ele escolhe me amar a mim. Mas eu não tenho que o compreender, eu tenho que o aceitar. E quando eu aceito isto revoga muitas das mentiras do diabo, que tu não prestas, tu não és gira, tu não és bonita, tu estás gorda, tu estás magra, tu és alta, tu és baixa, tu não és capaz de fazer nada, tu és uma trapalhona, enganas sempre em tudo, esqueces sempre das coisas. É mentiras do diabo. Que são revogadas quando eu digo assim, espera lá, mas se Deus que é Deus ama-me, porque é que eu tenho que estar aqui toda baralhada na minha autoestima e me sentir um lixo e achar que não sou capaz de nada? Se Ele que é Ele, tem paciência e ama-me, quero lá saber dos outros. Os outros podem me amar ou não amar, eu não preciso disso. Eu tenho o amor de Deus. Eu tenho o amor de Deus. E o diabo mexe em tantas coisas da autoestima das mulheres, pegando nisto tu não vales, tu não... E vão-se buscar amor em outras coisas. Há bocadinho que nós estávamos a falar da modéstia das mulheres. Muitas vezes as mulheres são imodestas, muitas vezes falta equilíbrio em nós, porque andamos à procura de amor em fontes erradas. Temos o amor de Deus à nossa disposição, do qual não há medida, não há altura, não há largura, não há profundidade, porque Ele é grande demais. Apropriemos deste amor. E quando o diabo vier, a gente levanta e diz assim, olha, isto que eu estou a ver no espelho realmente não está a agradar muito, mas Deus ama. Isto chega. Chega e basta. E Ele sabe, e Ele quer o melhor para mim. Ponto final, parágrafo. E não deixarmos de sermos arrastadas por estes dardos inflamados que queimam, que magoam e às vezes agrilham mulheres ao longo de anos com mentiras. Vamos nos libertar disso, irmãs. Deus ama-nos como eu sou. Eu não tenho que fazer nada para merecer o amor. Aliás, eu não posso fazer nada para merecer o seu amor. Mas Ele ama-me como eu sou. E é tão tolo estar a desprezar um amor desses quando esse é o amor, olha, é o melhor amor da vida. É o melhor amor da vida. Os outros todos são bons, mas são pálidas comparações a este. Vivamos, pois, neste amor e aprofundemos, pois, neste amor. Mas estejamos certos de uma coisa. Nós só vamos ter pleno desfrute do melhor de Deus, porque estamos ali a falar, quando nós o buscamos. Fora dele não há. E até faz sentido, porque senão nós não o buscávamos, nós não precisávamos de Deus para nada. Se nós pudéssemos ter outra fonte, só há nele o gozo pleno. E eu acho que Deus tem um armazém com caixotes e caixotes de gozo e de alegria, com o nosso nome lá, que a gente só vai usufruir, buscar, quando a gente vai ter com Ele. E às vezes nós não temos mais, é como o Tiago diz, vocês não têm porque não pedem. E porque pedem mal.
Nós às vezes não temos mais na nossa vida cristã porque nós não vamos ter com Deus. E à medida que nós nos vamos aproximando de Deus, Ele vai descarregando bênçãos em nós. Não é vai tirando problemas, como às vezes algumas igrejas proclamam. Conforme tu andas com Deus, Deus vai tirar os problemas todos. Não, eu vou tê-los. Mas vai havendo um gozo, vai haver uma graça diária a ser descarregada em mim, que só quando eu ando perto dele é que eu vou sentir. Fora disso, não há. Fora disso, não há. Então, se precisamos de algum motivo, que eu acho que não precisamos porque só o amor que Ele nos revelou já é atrativo o suficiente, busquemos o Senhor por tudo aquilo que Ele ainda tem reservado para nós e que nós sabemos usufruir se andarmos perto dele. Não há outra maneira, mas isso faz parte do amor dele e de experimentarmos o melhor nele, só nele. Muito bem. Passamos então para a terceira verdade que temos que sublinhar. E vou pedir também para vocês abrirem nesta passagem de Efésios. Já tivemos lá há bocadinho, vamos outra vez, Efésios 1. Passem só a passagem, não têm que escrever o versículo. Depois isto será bom se em casa voltarmos a ler e a reler estas verdades. Efésios 1, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Vou pedir a uma irmã, igual ao meu versículo de pé, e leia, se faz favor. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Esta verdade diz: eu sou completa e aceite em Cristo. Não me falta nada. Quando eu estou em Cristo, não me falta rigorosamente nada. Até às vezes há expressões da Bíblia que dizem nos aperfeiçoar, é nos fazer completos. Não é perfeitos no sentido de que não temos falhas, é perfeitos no sentido de que somos completas. Estamos completas, não nos falta nada. Aquela história que se vendia muito nos romances, de que tu completas-me, tu és a minha cara metade, tu és o outro lado da laranja, tu és a tampa da minha panela. Este é menos romântico, mas esta ideia de que existe alguém aqui na face da Terra que nos completa, deixem-me vos dizer que não é bíblica. Porque quem me completa é Cristo. A outra pessoa pode ser um belo instrumento que Deus usa para me aperfeiçoar. E normalmente é essas incompatibilidades que existem nos casamentos, é para aperfeiçoar um ao outro. Um ajuda numa área e vai ajudar o outro na outra área. Mas ele não completa. Porque não há dias, mesmo com essa pessoa ao lado, em que vocês se sentem mal, em que vocês se sentem em baixo, em que vocês se sentem vazias, em que vocês se sentem fracas. Onde é que está a completação da outra pessoa? Não está. Porque não pode ser. É Cristo é que me completa. Ele satisfaz todas as minhas necessidades. Paulo diz isso. Em Cristo Ele satisfará todas as vossas necessidades. Todas. Não há nenhuma que fique por preencher. Se é uma necessidade importante aos olhos de Deus. Porque às vezes é para mim e não é para Deus. Eu acho que é muito importante Deus. Olha, não precisa assim tanto disso. Então eu estou completa nele. Eu estou aceite nele. A maravilha da salvação é que eu não preciso fazer nada para ser aceite. É assim como eu estou. Deus não manda aos pecadores, olha, tu vais fazer um curso intensivo pecador, depois tu vens cá, depois a gente vai falar da salvação. Deus diz, vem como tu estás. Ele aceita todas as pessoas como elas estão. E não há nenhum pré-requisito que eu tenha que ter para ser aceito por Deus. Eu sou aceita através única e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. E isto enche a minha medida de autoestima de uma maneira, irmãs. E deve encher a vossa também. De que vocês estão completas. E vocês estão completamente aceitos na presença de Deus. Quando eu entro na presença de Deus, como nós estamos aqui também na presença de Deus, mas quando eu entro na presença de Deus em oração, eu não tenho que dizer ao Senhor, eu sou a Alexandra, sabes aquela? Tu gostas de... Deus aceita-me perfeitamente. Entra minha filha. Porque Ele olha para mim e Ele vê quem? Cristo. Amém. Como é que eu, uma pecadora, imperfeita, falha, perdida completamente, posso chegar na presença de Deus Santo e Ele a receber-me de braços abertos? Porque quando eu entro, Deus está-me a ver. Está a ver o seu filho amado, o Senhor Jesus. Então eu estou completamente aceito. Fora dele eu não sou nada.
É nele eu sou tudo. Sem ele eu não posso nada, com ele eu posso tudo. Então vamos fincar esta verdade nos nossos corações. E quando o diabo vier lá com uma mentira de que eu sou falha, que eu não faço nada bem e que ninguém gosta de mim, que ninguém me aceita, ou então com legalismo, o diabo também usa muito estes dados, irmãs, das regrazinhas, que às vezes nós gostamos muito. Ai, se tu és crente, tens que usar a saia por este tamanho. Ai, se tu és crente, tens que usar o cabelo desta maneira. Ai, se tu és crente, tens que sentar logo ao lado do teu marido para ser exemplo aqui na igreja. Ai, se tu és crente, tens que usar um véu desta maneira. Ai, se tu és crente, tens que cantar cá com os pulmões de uma maneira. E são às vezes regrazinhas que nós aqui inventamos. E que é o diabo que também inflama isso. De nós nos apoiarmos no legalismo para chegarmos ao pé de Deus. Como se eu fizer isso, Deus vai gostar mais de mim. Ai, se eu lá em casa fizer assim, ou se eu for submisso ao meu marido, Deus vai gostar mais de mim. E às vezes a submissão é do coração, e no coração não estamos a ser. Ai, se eu for muito sossegadinha aqui na igreja, se eu cumprimentar todas as pessoas aqui na igreja, se eu for uma querida, uma fofinha, uma lindinha para toda a gente, então Deus vai gostar muito de mim. Não há nada que eu faça que Deus goste mais de mim. E não há nada que compre a aceitação em Cristo. O Senhor Jesus já fez isso na cruz. E eu não tenho que acrescentar nada. E às vezes estas regrazinhas que são humanas e não são divinas aprisionam muitas mulheres num certo conforto que eu fazendo isto, Deus agrada-se mais de mim. Deus já gosta de ti como tu és, meu amigo. Com todas as tuas falhas, com todas as tuas imperfeições. Aceita isso. Não quer dizer que agora fiques assim. Deves realmente melhorar e aperfeiçoar e ele tem nem mais nem menos do que o Espírito dele dentro de ti para o fazer. Mas não há nada que eu preciso fazer para subir de nível de aceitação. Ai, se eu fizer isto, eu vou subir de nível e Deus vai gostar mais de mim e vai me aceitar mais. Eu já estou no patamar, eu e Jesus Cristo estamos ao lado, porque eu estou apegada a Ele. Vejam só como é que Ele nos levantou, Ele se humilhou para que nós fôssemos tão levantadas e tão exaltadas, sem o merecermos. Às vezes nós sofremos rejeição de algumas pessoas importantes na nossa vida. Às vezes um pai, uma mãe, às vezes um irmão, um familiar, às vezes o próprio companheiro, marido, às vezes o próprio filho rejeita. Isso dói muito, porque nós precisamos de nos sentir amadas e queridas. Consolemos nesta verdade de que Deus nunca nos vai deixar, abandonar, rejeitar, renegar. Eu estou completa e eu estou aceite, completamente aceitável à sua presença. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Irmãs, esta verdade destrói muitos dardos, como todas as outras. E queima outras, está bem? Passamos já para a quarta. Que diz: Deus é suficiente. Ponto final, parágrafo. Na altura, quando nós falámos um bocadinho disto, lemos, e vamos ler aqui outra vez, não precisamos ler, ou não? Salmo 23:1, toda a gente sabe. O Salmo todo já era mais difícil dizer-lo todo de cor. Podia cantá-lo, se calhar, era mais fácil, mas pelo menos o versículo 1 toda a gente sabe. Olhem lá para mim, minhas lindas, deixem lá descrever agora um bocadinho, e digam lá comigo, vamos dizer todas juntas este versículo. É muito fácil, até de olhos fechados isto sai, porque ele é tão conhecido. Vamos ter 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Ele me conduz. Amém, não é? Ora bem, este parece um versículo muito fácil e que os alunos da escola dominical iam-se maravilhar se a professora dissesse que era para decorar, porque é muito fácil. Às vezes há grandes versículos que eles têm que decorar. O Senhor é o pastor, nada me faltará. Viver isto é diferente de saber isto. E se calhar nós sabemos isso há muito tempo, mas não temos vivido isto. Porque eu dizer que nada, eu não preciso de mais nada do que eu tenho hoje no dia 15 de novembro de 2014, é um bocado ousado, não é? Eu não preciso de nada. Mas eu não faço pedidos de oração. Eu não tenho sonhos, eu não tenho projetos, eu não tenho desejos. Então, espera lá, se eu não tenho nada, eu não tenho que orar por nada. Não, eu posso orar por essas coisas. Quer eu as tenho ou não, eu já tenho tudo. Percebem, irmãos? E poder dizer que o Senhor é o meu pastor. Eu gosto tanto disto porque David, quando escreveu isto, foi pessoal. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o meu, só o meu pastor. Eu gosto também, mas é meu. Percebem? Esta questão de possessão, de que é meu, é pessoal. É o meu pastor. Eu sou aquela ovelhinha
rebelde, eu sou aquela ovelhinha teimosa, eu sou aquela ovelhinha desobediente, quero ir para um lado e outro, mas ele é o meu pastor. E ele vem ter comigo e diz, vai, está ali, com todo o amor e carinho, para me corrigir. E por causa deste meu pastor, de ser somente Deus Todo-Poderoso, nada me falta. Nada. Não preciso de nada, além do que eu já tenho hoje. E há coisas que eu já tenho, hoje tenho, que eu não, nem delas preciso. Porque às vezes nós trazemos coisas à nossa vida, nós, não é Deus que as traz. Às vezes nós complicamos a nossa vida e vamos buscar coisas que não precisamos. Mas o que eu preciso, Deus já está a suprir essa necessidade. Sempre. De tudo, irmãs. De tudo. Seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela afetiva, seja ela espiritual. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Então, quando vier às vezes pensamentos de murmuração, quando vier às vezes pensamentos de remoer, estar a dizer mal do dia correu mal, ou se está a acontecer isto, ou olha aquele problema que surgiu, olha o que me aconteceu na loja, olha o que não sei o quê. Relembremos este pensamento e isto põe logo os dardos do inimigo a milhas. O Senhor é o meu pastor e nada, nem esta conta que eu preciso pagar, mas que eu estou a orar para o Senhor me ajudar, não vai faltar. Ser prático é fé em ação. Senão isto é só um versículo que é bonito. Temos que pôr isto em prática. Deus é suficiente. Suficiente. É por isso que é possível uma pessoa ser privada de tudo. É por isso que é possível uma pessoa ser posta numa solitária, numa prisão, sem a luz do dia, sem falar com ninguém, durante meses e anos. E ter tudo. E ter tudo. Eu há pouco tempo ouvi ali uma história de um irmão que na Segunda Guerra Mundial estava num campo de concentração ali no país asiático, alguns. E ele estava sempre a falar de Jesus para aqui, Jesus para lá, e Deus, e sei o que mais, e eles, como comunistas que eram, do país onde ele estava, comunistas não querem saber de nada de Deus, não é? Porque ele até diz que não há Deus. Então, só para ver se o calavam e até se viam livre dele, puseram numa solitária durante meses. Uma solitária que era fora do edifício, era uma casinha feita de chapa, lá assim um sítio à parte, tipo, para os cães, acho que nem os cães mereciam uma coisa daquela, mas tipo assim. E aquilo atingia temperaturas elevadíssimas, porque o calor do dia, né, o sol forte a bater na chapa, imaginem, a brasa que não era, aquilo devia torturar o calor e eles não tinham água à disposição e se calhar só davam comida uma vez por dia, pronto. Durante meses. Não falou com ninguém, não ouvia a voz humana, era tratado pior que um animal. Passado meses, ele saiu. E quando ele foi liberto e foi junto aos outros companheiros, pensaram eles, o que é que ele vai dizer? Até este está sempre a falar em Deus e em Jesus, deve amaldiçoar a vida. Como é que Deus permitiu uma coisa destas? E ele virou-se e disse, estes meses, foi como uma lua de mel com Jesus. Estes meses foram como uma lua de mel com Jesus. Ele não tinha nada. Aparentemente não tinha razões de agradecer, mas Jesus estava ali. Como aqueles 3 na fornalha, não estava lá um quarto? Estava lá. Deus está lá. Mesmo na fornalha, Deus está lá connosco. Deus é suficiente. E eu não preciso de nada. E pode o Senhor tirar tudo. Mas tenho Jesus, tenho tudo. E mesmo que eu morra, e mesmo que aquele irmão morresse, ele tinha tudo, porque ele ia diretamente para o céu. Então nós já temos tudo, irmãs, e deixemos de viver como umas pobrezinhas, que estão sempre a lamentar de tudo e de todos, e sempre a achar que não têm o suficiente, e que não são como deviam ser. E pensem que Deus dá tudo, porque Ele é suficiente, e se eu tenho Deus, tenho tudo. Se eu não tenho Deus, não tenho nada. É fácil a matemática, não é? Não é preciso uma equação muito complicada. Deus dá tudo, com Deus, sem Deus não tenho nada. Isso nós já ouvimos por isso. E esta verdade o diabo não gosta como nenhuma delas. Usem-na, e vocês vão ver os dardos a fugirem. Quinta verdade. Estamos a abrir esta passagem de Provérbios 3, também é muito conhecida. E a verdade diz que eu posso confiar em Deus. Provérbios 3. Quem puder ficar de pé, eu li estes 2 versículos. Versículo 5 e versículo 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes com o teu próprio entendimento. Conhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém. Quando diz aqui não te estribes do teu próprio
Entendimento é, não confies na tua própria inteligência, nas tuas próprias capacidades. Não comeces a achar, não, eu sei, eu já tenho alguns anos de experiência, não. Confia no Senhor e reconhece-o. Conhecer é dizer, Senhor, tu é que és o Senhor, vai-te lá à frente, diz-me para onde é que é, eu vou. Em todos os teus caminhos e Ele endireitará. E é tão mais fácil andar num terreno nivelado, não é? Com altos e baixos é mais complicado, mas num terreno nivelado, endireitado, é tão mais fácil. Mas eu posso confiar em Deus porque Ele cumpre sempre as suas promessas. Sempre. Uma das quais Ele diz em Hebreus 13, versículo 5, diz: nunca te deixarei nem te desampararei. Deus cumpre sempre as suas promessas. Deus nunca falha. Então eu posso confiar nele. Então esta verdade tem que estar vincada em mim, porque venha o que vier eu posso confiar nele. Até parece que é um presente envenenado que eu estou a receber. Mas se calhar eu depois vou descobrir que aquilo não era assim tão envenenado, ou que aquilo não era assim tão mau. Eu posso confiar no Senhor. É como aquela música diz, e é baseada no versículo: quem te ajudou até aqui, te ajudará até sempre. E nós já temos algumas, nós já há uns quantos anos de crentes, não é? Que ela alguma vez falhou. Há uma vez na hora da aflição, na hora que nós estávamos impotentes sem conseguir fazer nada, e Deus disse: olha, temos pena, já gastaste as tuas ajudas. Como aqueles jogos, tens 3 ajudas, gastaste-as, agora já não há. Alguma vez Deus diz isso, fez isso. Oh, não deu o livramento, se calhar quereríamos, mas sempre o deu. Sempre nos livrou. E sempre produziu bem com isso tudo. Às vezes temos que nos relembrar disso, que Deus nunca falhou connosco e não é agora que Ele vai começar. Não. Estão milhares e milhares de anos aqui a tratar da humanidade e era hoje comigo que Ele ia falhar. O nosso Deus é digno de toda a confiança, é a prova de bala. Ele não falha nunca. E podemos confiar que Ele sempre vai cuidar. Existe um versículo que eu tenho aqui que eu vou-vos ler. Eu gosto muito deste versículo de Isaías, que diz assim, Isaías 64:4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isto deixa-me assim um bocado convencido. Eu tenho o meu Deus a trabalhar em meu favor. Hello, sou muito importante. Sou o VIP. O meu Deus trabalha a favor de mim, daqueles que esperam nele. Se eu entregar as coisas na mão dele, atenção, aqueles que nele esperam, e esperar é confiar. Sim, Senhor, eu não sei, mas eu confio, Senhor. E o meu Deus trabalha, mexe, opera a meu favor. Até a versão em inglês diz que ele trabalha ativamente a favor daqueles que esperam nele. Trabalha ativamente, com propósito, com algo assim. É calma, minha filha, que está a esperar em mim. Eu vou ao fim do mundo. Eu faço o que for preciso, porque ela está a esperar em mim. Então, desde a antiguidade nunca se viu, porque não há outro Deus igual, sem ser o nosso, não há Deus, não é? Mas nem se ouviu de alguém, e a Bíblia está cheia de relatos disso, nem se viu, nem se ouviu de alguém que trabalha a favor daqueles que nele confiam. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. Quando as pessoas entregaram as coisas nas mãos de Deus, Deus operou e Deus fez grandes maravilhas. Então, esta verdade de que eu posso confiar em Deus, como todas as outras, tem que ser bem vincada e marcada no nosso coração. Vamos à última de hoje, que diz assim: Deus não comete erros. E isto é bem verdade. E às vezes nós, sem querer, dizemos coisas que quase que dizem que Ele faz. Vamos abrir esta passagem de Isaías. Esta passagem eu descobri há pouco tempo, Candy. Está cá há muito tempo na minha Bíblia, mas há pouco tempo é que se fez luz para a beleza destes versículos. Isaías 46, versículo 9 e o versículo 10. Vamos abrir Isaías. Um belo exemplo para testemunhar da omnipotência e omnisciência. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Esta versão diz ligeiramente diferente e gosto também dela. Diz assim: lembrem-se das coisas passadas
das coisas muito antigas, eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, o meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. As pessoas podem fazer coisas que nos prejudicam muito. E às vezes há pessoas que tomam decisões e agem e que magoam-nos muito e às vezes prejudicam a nossa vida por muito, muito tempo. Mas Deus tem os seus eternos propósitos, dos quais nunca falham e dos quais nenhum erro humano pode travar a mão de Deus. Eu às vezes acho que nós temos ideia que se eu fizer isto ou aquilo, ou se aquela pessoa fizer isto ou aquilo, aquilo vai prejudicar a vontade de Deus para a minha vida, ou vai prejudicar a maneira de Deus agir na minha vida. O propósito de Deus é eterno e Ele faz sempre o que lhe agrada. Ele faz sempre, a nossa versão diz diferente, diz faz sempre a sua vontade, não é? A sua vontade é o que lhe agrada, porque Deus não é contrariado por nada, nem é limitado por nada. Ele faz sempre o que lhe agrada. E não há erro humano. Eu até posso tomar decisão muito má na minha vida. Imaginem um mau casamento. Imaginem uma má decisão financeira. Imaginem uma má escolha de para onde é que nós vamos viver e isso vai prejudicar espiritualmente a minha família porque não há nenhuma igreja fiel ali perto. Imaginem uma má decisão de saúde que prejudicou a minha saúde. Imaginem o pior erro que vocês possam fazer. Ainda assim, Deus é soberano e os seus propósitos cumprem-se. Sempre. Porque Deus é soberano. Porque Deus já tem essas coisas. Se Ele vê o princípio, no princípio já vê o fim. Ele já sabe todas as coisas. E não há nada que eu faça que Ele já não sabe o que eu vou fazer. Até eu posso não saber o que vou fazer na altura e na altura quando eu fizer, mas Deus já sabe. Porque isso é que faz dele Deus. Que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas e que está em todo sítio. Então esta verdade, irmãos, é muito importante, porque Deus não comete erros. E às vezes nós, de um modo muito ingrato, rotulamos coisas como erros e elas não o são. A saúde de uma pessoa que não tem... Imaginem um filho que nasce com deficiência. Imaginem um problema sério que aconteceu e dá a entender que Deus enganou a saúde, que Deus não fez... Sabe todas as coisas. A Bíblia até diz, não fui eu que criei o cego. Não fui eu que criei o mudo. Porque Deus cria coisas defeituosas. Defeituosas para ti. Porque para Ele não são. Quando foi aquele cego que foi ter com o Senhor Jesus e os discípulos com um ar muito superior e filosófico, ó Senhor, quem é que fez mal? Foram os pais dele, tipo, foi castigo. Portaram-se mal, pimba, o filho cego. E Deus disse, não. Ele é cego para se manifestar a glória de Deus. E manifestou-se ou não se manifestou? Ele não foi curado, deixou toda a gente de boca aberta, inclusive envergonhou os fariseus que queriam... porque eles estavam ali com coisas, que tu és pecador, teu pai és pecador, para ser cego. E ele, olha, eu não sei, sei que era cego, agora não sou, e quem me salvou? E ele nem sabia quem era, mais tarde é que ele viu quem era Jesus. Então há algum defeito físico que tu tens, há alguma incapacidade mental que às vezes não tens raciocínio mais rápido, ou não consegues, ou memória tão boa, que seja falha de Deus. Há coisas que são contrariedades deste mundo, as doenças, muitas vezes, tem tudo muito a ver com o mundo perdido que nós estamos e decaídos. Mas não são falhas de Deus. Quando nasce um bebê com um problema de saúde, ou quando morre um bebê, não é falha de Deus. Deus sabe, Deus pode, Deus não comete erros. Porque Ele sabe o princípio, no princípio já o fim. Nada o surpreende, nada o apanha de surpresa, nada lhe tira o tapete debaixo dos pés e ele agora não sabe o que fazer. Ele é Deus. E Ele não comete erros. Então confiemos, pois, nisto, no nosso Deus. E eu gosto muito da história de... Só para vocês verem como tudo passa pelo filtro da mão de Deus. Não há nada que chegue à minha vida que não seja filtrado pela poderosa mão de Deus. E o exemplo de Jó é bem o exemplo disso. Jó estava a sofrer terrivelmente. Com tudo e mais alguma coisa, muitos dos dardos diabólicos, satânicos. Mas Satanás teve que ir pedir permissão a Deus para tocar nele. Então Satanás faz o que quer e lhe apetece. Deus não está no controle de tudo. Ele teve que ir pedir permissão. E Deus diz, então vá, faz isso, mas não me tiras a vida. Deus deu-lhe a intensidade e a duração do sofrimento.
Deus regula tudo. Nós não ficamos um minuto a mais na fornalha, irmãos. Deus sabe a intensidade, que é o que nós reportamos, e a duração, que é o que nós aguentamos. Deus está no controle. Deus está no controle. E a história de Jó é bem exemplo disso. O diabo nunca fez nada além da esfera de controle que Deus lhe deu. Foi sempre com a permissão dele, foi sempre com o controle e manutenção de Deus. O Deus de Jó é o nosso Deus. E não há nada que venha às nossas vidas que Ele não filtre, não há nada que não venha às nossas vidas que nós não aguentemos, não há nada que venha às nossas vidas, e essa é uma das verdades que nós vamos aprender para a próxima vez, que a sua graça não baste. A sua graça sempre basta para o que nós estamos a precisar. É sempre suficiente. Então, como alguém disse, eu gosto muito desta frase, a vontade de Deus é exatamente o que eu escolheria se eu soubesse o que Deus sabe. Eu ia escolher a vontade de Deus, tinha ali montes de vontade, olha, Deus, se eu soubesse o que Deus sabe. E pode não parecer o que é melhor hoje, mas nós já vimos aquela verdade que Deus ama e quer que eu experimente o seu melhor. Mas a vontade de Deus é sempre o melhor para mim. E um dia na eternidade, irmãos, eu não sei se Deus vai permitir que nós nos relembremos desta vida, que se calhar isso ia trazer também memórias menos boas. Ou se calhar aparece assim um filme, assim um resumo. Mas nós vamos olhar para isso e vamos ver aquilo que hoje só conseguimos ver pela fé, que é Deus faz sempre tudo bem. Até uma doença, até um problema, até uma tragédia, até problemas familiares, até tudo. Deus faz sempre tudo bem. Bem, numa escala que nós não conseguimos alcançar porque nós não somos Deus. Então, 6 verdades, só hoje aprendemos estas, muito importantes, que eu vos desafio a vocês irem para casa e meditarem, pensarem muito em cada uma delas, porque o vosso estudo tem que estar bem trabalhado, bem agilizado. Tem que levantar lá com rapidez quando vem o dardo inflamado do inimigo. E para o próximo mês, não tanto em janeiro, se Deus quiser, para o ano, vamos aprender mais umas quantas das verdades que são todas muito importantes. Vamos terminar então. Acho que hoje fui